Bênção de Deus, aleluia. Deixa eu só dar uma higienização nesse microfone aqui, antes da gente continuar com a nossa apresentação de quarta-feira. Bênção de Deus, amado. Como foi dito, nós estamos aí todas as quartas-feiras, né, ministrando sobre escatologia, e para mim é um privilégio, mais uma vez, a gente está aí na nossa quinta aula, né, sobre escatologia. Eu queria pegar o meu celular aqui e eu queria ler um texto do próprio diretor da escola, que é o Márcio Bispo. Ele me mandou um texto na última quarta-feira, e eu achei esse texto muito interessante. Eu queria ler esse texto para vocês, só que deixa eu explicar o contexto desse texto. Nas últimas aulas que nós tivemos sobre escatologia, nós estudamos, porque eu entendo que para que eu possa trabalhar vários outros temas dentro da abordagem da escatologia, eu percebi, na maioria dos pregadores, dos estudos que eu ouvi sobre escatologia, que praticamente todos apresentavam a sua ideia. Eu sou da linha tal, eu sou da linha escatológica tal, mas não havia uma apresentação do panorama de todas as outras linhas escatológicas. E eu vi a necessidade da gente dar uma introdução a respeito dos últimos dias, e a introdução que eu falei se resume basicamente numa só frase: desde o momento que Jesus Cristo veio ao mundo, começou os últimos dias. Então, a sua bisavó, a sua tataravó já vivia os últimos dias. Quando o Brasil foi descoberto há mais de 500 anos atrás, já eram os últimos dias. Por quê? Porque os últimos dias deram início no exato momento em que Jesus veio ao mundo. Gálatas fala isso, Pedro fala isso. Você assiste a primeira aula aí que está no nosso canal do YouTube, você vai ouvir isso. Depois eu fui falar a respeito das escolas escatológicas: amilenista, pós-milenista, pré-milenista e pré-milenista dispensacionalista. Estude, ouça as outras aulas que você vai entender. Depois eu achei interessante a gente falar sobre as duas chaves hermenêuticas que os estudiosos leem o Apocalipse. Por que um estudioso da teologia chegou a um entendimento amilenista? Por que um estudioso do Apocalipse chegou ao entendimento pós-pré ou pré-milenista dispensacionalista? Por conta da chave hermenêutica que ele estava usando. O que é uma chave hermenêutica? A própria hermenêutica ela serve para interpretar até uma constituição. A hermenêutica é a maneira como você interpreta o texto. Todo texto precisa obedecer uma hermenêutica. A hermenêutica de se ler uma constituinte, a hermenêutica de se ler as Escrituras, a hermenêutica amilenista e a hermenêutica aliancista e a hermenêutica dispensacionalista faz você ser uma dessas quatro escolas. Se você lê o Apocalipse a partir de uma hermenêutica, o que é a hermenêutica? É a maneira como você interpreta o texto. Exemplo, se você lê nas Escrituras, se o seu olho pecar contra ti, arranque-o e jogue-o fora, porque é melhor entrar no céu sem olho do que entrar no inferno com todo o seu corpo. Pois bem, esse texto ele tem que ser interpretado literal ou figurativo? Figurativo. Se você interpretar literal, significa o quê? Que você vai fazer o quê? Você vai arrancar seu olho. A gente sabe que esse texto, eu conheci um pastor que ele interpretou esse texto literalmente, mas ele estava tendo uma crise séria de depressão. Ele não estava bem da cabeça. E ele tentou com a chave. Uma vez eu estava almoçando com ele, eu vi que o olho dele tinha um buraco, ele tinha um problema no... Aí ele foi contar uma depressão que ele teve e ele leu esse texto e quis arrancar o olho. Literal. A maneira como você interpreta o texto, você usa uma leitura hermenêutica. Na escatologia, você pode usar uma chave hermenêutica aliancista
outros chamam teologia da aliança, teologia do pacto, ou dispensacionalista. As últimas 2 aulas eu expliquei sobre essas 2 chaves hermenêuticas. Resumidamente, a chave hermenêutica aliancista interpreta a escatologia figurativamente. O aliancista, ele toma muito cuidado em afirmar que o texto escatológico está dizendo tal coisa. Não. Você tem que levar em consideração o contexto, você tem que levar em consideração a história daquele texto. E isto é uma hermenêutica aliancista. Só que a hermenêutica aliancista, ela não só interpreta a escatologia, ela interpreta toda a Escritura Sagrada. Geralmente, como eu disse para vocês, os aliancistas são presbiterianos, são batistas tradicionais, são as igrejas mais históricas que vão interpretar o Apocalipse numa visão aliancista. Se você for lá no seu Google e digitar Apocalipse /Hernandes Dias Lopes, você vai estudar escatologia aliancista. Se você digitar no seu YouTube, últimos dias, 666, grande tribulação, e você colocar na frente Augusto Nicodemos, Paul Washer, John Piper, ou tantos outros pastores tradicionais, você vai ter uma leitura escatológica aliancista. Se você digitar lá, Apocalipse, Silas Malafaia, você vai ter uma escatologia dispensacionalista. Se você digitar lá, a volta de Cristo, sinais, a vinda do Senhor Jesus Cristo, quem aí? César Augusto, Robson Rodovalho, René Terranova, você vai ter uma visão dispensacionalista. Se você colocar lá, escatologia, José Rodrigues, aqui da MCM, quem conhece José Rodrigues, da MCM, você vai ouvir uma escatologia dispensacionalista. Então eu apresentei. E o Márcio Bispo, que acompanha as aulas desde o início, ele me mandou um texto que eu achei muito interessante, eu achei importante a gente deixar isso registrado para os irmãos. Na minha opinião, o que afasta homens de Deus do real entendimento bíblico é que, em especial os livros escatológicos, e no que diz respeito ao Apocalipse, o fato é que, quando a Escritura não fala claramente algo que o homem deseja saber, ou mesmo se a Bíblia afirma algo que choca com uma ideia de difícil interpretação, consequentemente, contrária aos pensamentos humanos, as pessoas logo os conjecturam segundo suas próprias ideias e às vezes até os seus próprios propósitos. Aí ele menciona o texto de 1 Tessalonicenses 5:21, examinar em todas as coisas, retendo o que é bom. Penso que nós devemos aplicar essa verdade nas 2 linhas de interpretação hermenêutica, pois é sensato que nem tudo deve ser tratado como literal, mas também é razoável que nem tudo deve ser abstrato ou simbólico. Acho que a palavra equilíbrio em todas as coisas. Achei esse texto muito interessante. E eu falei realmente isso, né? Nós temos que entender que quando se fala sobre escatologia, nós não estamos falando, quando a gente fala sobre linhas escatológicas, nós não estamos falando de seitas de heresia, seitas herégicas. O amilenista, o pré-milenista, o pós-milenista e o pré-milenista, e eu já expliquei, você vê os outros estudos, não são seitas. É uma interpretação numa visão diferente. Nós temos, nós temos alguns temas teológicos que a igreja não negocia. Tem temas que nós não podemos negociar como igreja. Não tem como negociar como igreja. Então, por exemplo, nós podemos negociar o casamento entre homem e mulher? Não, nós podemos negociar, pode homem com homem, tem como negociar? Não, a igreja cristã não negocia esses valores, né? Nós podemos negociar, por exemplo, a mudança de sexo. Não, se você quiser ser homem, virar mulher, a igreja não tem como negociar, são princípios fundamentais. Teologicamente, nós podemos negociar o fato,
Olha, gente, eu acho assim que o pastor Júlio, que fundou essa igreja, é o fundador dessa igreja, eu acho que a gente poderia, não precisa ser aqui na frente não, pode ser ali, naquela parede, a gente colocar ali uma foto, 1,5 m por 80, colocar a foto dele lá, e por uma questão de honra, a gente queria pedir que você pudesse trazer uma oferenda para ele, todo culto, vai lá, coloca uma oferenda para o Júlio ali, e aí na segunda-feira a gente vai lá e entrega essa oferenda para ele na casa dele. A gente pode negociar isso? Não tem como. Há um só, Deus é um só, não há glória que nós podemos dar, nós podemos elogiar, nós podemos honrar, mas nunca devemos prestar cultos. Mas existem temas na Bíblia que eles são negociáveis. Tem coisas na vida da igreja que a gente abre mão, que a gente negocia. Exemplo, maneira da gente liderar uma igreja. Existe um modelo ou existem vários modelos? Tem vários modelos. Você pode ser uma igreja episcopal, você pode ser uma igreja de conselho, que é o caso da nossa igreja. Você pode ser uma igreja uma igreja congregacional. Quem já participou de uma igreja onde uma vez por ano tinha uma assembleia, uma plenária? Quem já participou? Não era assim? Então, no final do ano, se faz uma reunião com toda a igreja, aí lança uma chapa para quem vai ser presbítero, lança uma chapa para quem vai ser diácono, a igreja faz uma reunião para votar se o pastor continua na igreja, se o superintendente da escola é aquele. Isso chama igreja congregacional, é uma igreja que o poder está no povo. Isso é igreja congregacional. Tem igreja que funciona assim. Igrejas batistas são congregacionais, a própria igreja congregacional, a igreja cristã evangélica é assim. Agora tem igrejas episcopais, como a igreja que o César Augusto, é uma igreja episcopal, a igreja do Robson Rodovalho, a igreja do Hernandes Dias Lopes, do Hernandes do bispo, isso, Hernandes, o quê? Como é que é o nome dele? Esqueci o nome, Estevão Hernandes. Isso é uma igreja episcopal. A igreja episcopal é uma pessoa que tem a última palavra e ele libera essa palavra para todo mundo. O movimento G12, tem o René Terra Nova, é uma igreja episcopal. É um líder que ele tem uma palavra, uma direção, e ele lança essa palavra na igreja. Geralmente não, igrejas apostólicas são episcopais, porque é um apóstolo. Exatamente isso. E tem as igrejas de presbitérios. O que é uma igreja presbitério? Sal da Terra, igreja presbiteriana. A igreja não é liderada pelo Hamilton Júnior, ela é coordenada pelo Hamilton Júnior, mas ela é governada pelo conselho. É um conselho que decide. Então, você pode escolher. Uma vez eu estava conversando com um pastor, eu falei numa mesa assim, olha, eu considero o conselho da igreja, a forma de conselho mais correto. Rapaz, ele me deu uma lição de igreja congregacional, que ele me falou lá o quanto aquilo é bom para a igreja, né? Então, cada um tem sua forma de interpretar. Então, essas coisas são interpretativas. Você pode dizer que uma igreja funciona bem congregacionalmente, né, episcopalmente, batismo, né? Uns batizam com água, outros batizam com pouca água, outros batizam com muita água, né? Liturgia de culto, tem igreja que tem uma liturgia, tudo isso é negociável. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Dos temas que são inegociáveis numa vida de igreja é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há possibilidade de uma igreja ser cristã e não acreditar que um dia o Senhor Jesus Cristo voltará para nós. E Ele voltará de forma literal. Ele voltará de forma literal. O coração do cristianismo é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo não voltar, não tem nem por que a gente se reunir, gente. Se não acontecer a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem nem por que nós temos uma viva esperança. Hoje eu fiquei o dia todo cantando, né? Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. A nossa vida não se resume a um coronavírus. A nossa vida não se resume a uma perseguição. Paulo fala isso, nem morte, nem perseguição, nem doença, nem angústia, nada nos separa da consciência que nós temos que um dia Ele voltará.
Mas a pergunta que eu tenho para fazer é: o que nós sabemos sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A segunda vinda de Cristo, amados, é uma doutrina importantíssima e relevante para a vida da igreja. E a segunda vinda de Jesus Cristo, ela precisa ser sempre pregada. Amado, alguém disse, eu não me lembro quem foi, acho que foi o Hernando Dias Lopes que falou, que uma igreja não poderia ficar pelo menos uma mensagem no mês que não falasse a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa esperança, amado. Amado, sabe por quê? Eu percebo isso. Nós temos uma tendência natural, amado, em sermos materialistas. Nós temos uma tendência natural, acho que poderia ligar pelo menos um ar-condicionado, amigo, pastor amigo. O pregador aqui já está. Então, nós não poderíamos ficar sem meditar sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Só um. Ah, tá. Ah, sobrecarrega ele, né? Nós não poderíamos ficar sem nunca, amados, ouvir, meditar sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é uma doutrina importantíssima para a vida da igreja. É o que eu falei, é o que eu acabei de falar para vocês. Sabe, irmãos, nós temos uma tendência muito fácil de nos apegar a esse mundo. Quando a gente, claro que nem todo mundo consegue ter esse apego, né? Mas, amado, qualquer 20 mil reais que a gente ganha por mês, a gente começa a confiar no dinheiro. Sabe? Qualquer casa boa que a gente compra, a gente começa a se acomodar. Nós temos que entender que nós somos peregrinos nesse mundo. Abra sua Bíblia aí para mim. Em 2 Pedro 3, nós vamos começar a meditar em cima desse texto. 2 Pedro 3. 2 Pedro 3. De 1 a 18, 2 Pedro 3. Na verdade, eu vou passar ali o texto. Ah, não tá, só está na TV mesmo, né? Só está quem está assistindo a gente pela... Você que está aí online com a gente, assistindo pela internet, na sua televisão, eu já estou passando aí do lado aí no monitor, 2 Pedro 3, de 1 a 18. 2 Pedro 3, de 1 a 18. Olha só o que esse maravilhoso texto fala. Olha que riqueza esse texto tem. Amado, vou falar uma coisa para você. Eu me sinto até incapaz de pregar um texto desse. Tão belo que é esse texto. Eu me sinto assim, incapaz de conseguir traduzir a maravilha, o que é o conteúdo maravilhoso desse texto, 2 Pedro 3, de 1 a 18. Olha só o que o texto diz. Amados, esta é agora a segunda carta que eu vos escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Olha aqui para mim. Pedro está dizendo, amado, isso aqui é o coração de um pastor para a sua igreja. Amado, não há nenhuma carta apostólica de um apóstolo que não há menção nessa carta apostólica. Paulo fala isso. Pedro fala isso. Os evangelhos apresentam isso. Não há uma única carta apostólica que o apóstolo, escrevendo essa carta, não se preocupem em alertar a igreja quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um pastor ensinando para as suas ovelhas. Então, amado, olha só a importância que é o coração de um pastor em relação à sua congregação, de nos ensinar a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Verso 3: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Nós vamos ter uma aula só sobre isso. E eles dirão no verso 4: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Olha só, deixa eu passar aqui, verso 3, verso 5. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, e está formada da água e pela palavra. Verso 6: e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Quer dizer, Pedro está trazendo um entendimento que o ensino de que haveria um juízo sobre o mundo, isso já está lá desde o início. Verso 7: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem serão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Verso 8: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas. Amado, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é uma promessa que Deus fez à igreja. E todas as promessas, nós vamos falar sobre isso, todas as promessas que Deus fez antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e muitas promessas depois, vocês vão aprender também, que foram cumpridas escatologicamente. Como julgam alguns, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém, deixa eu passar aqui, isso, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora o verso 10: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Amado, um ladrão marca o dia que ele vem, fala, liga para sua casa, fala, preciso falar uma coisa, que dia que você está em casa? Eu estou tal dia. Então é o seguinte, qual o dia que você não vai estar aí? Eu vou estar na sexta-feira, eu não estou em casa, então posso roubar a sua casa na sexta-feira? Não, o ladrão não avisa, amado. Ladrão não avisa o dia que ele vem. Então de cara a gente fica aí com primeiro sinal que a gente precisa entender. Primeiro sinal não. Primeiro entendimento que a gente precisa entender. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, e os santos apóstolos disseram também que nós nunca saberíamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas detalhe, nós deveríamos agir, nós deveríamos viver como se Ele chegasse, como se Ele voltasse quando? Amanhã. Os apóstolos acreditavam que Jesus viria no tempo deles. E nós temos que acreditar que Jesus vai voltar quando? No nosso tempo. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Sabia que no original, essa palavra grande estrondo é um barulho ensurdecedor? Então deixa eu falar uma coisa para você. O dia que você ouvir um barulho ensurdecedor no céu, ou foi uma bomba que explodiu, ou o Senhor Jesus Cristo voltou. Não tenha dúvida disso. A palavra de Deus diz que um dos sinais que o Senhor Jesus Cristo estaria voltando naquele exato momento seria um barulho ensurdecedor. O texto fala estrondoso. Então significa que a vinda do Senhor Jesus Cristo vai ser algo oculto. Os testemunhas de Jeová, eles ensinam que o Senhor Jesus Cristo já voltou. Vai ter uma aula sobre isso, sobre as seitas que interpretaram errado a vinda do Senhor Jesus Cristo. Os testemunhos de Jeová acreditam que Jesus já voltou. Eu não me lembro a data lá, se é em 1943, mas está aí na década de 40. Os testemunhos de Jeová acreditam que Jesus voltou. Por isso que você não vê lá, você vê escrito lá no prédio dos testemunhos de Jeová, Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Por que é Salão do Reino? Porque eles acreditam que Jesus já voltou, e ele voltou ocultamente. Porque eles marcaram a vinda do Senhor Jesus Cristo, nessa data,
Na verdade, eles marcaram tanta data para Jesus voltar, os testemunhos de Jeová, eles marcaram uma data para Jesus voltar e Jesus não voltou. E eles mobilizaram os testemunhos de Jeová do mundo todo. Aí todo mundo vendeu suas propriedades, foi para o lugar aonde cada um deveria esperar, e Jesus não voltou. Aí depois eles lançaram um documento. Na época esse documento chamou Torre de Vigília, que depois virou essa revista da Torre de Vigília que eles distribuem. E esse documento falava que Jesus tinha voltado, mas ele voltou ocultamente, e ele está dentro do corpo de cada um testemunho de Jeová. E que o milênio já estava acontecendo literalmente através dele. Por isso que é salão do reino, porque eles já estão vivendo o reino com Jesus aqui oculto na terra. Isso é um ensinamento antibíblico. Por quê? Porque a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é visível. Ninguém pode, qualquer religião que afirma que Jesus volta ocultamente, que só um grupo fica sabendo, você vai aprender aqui comigo, nessa aula, que uma das características de uma seita escatológica é quando ela acredita que aquela palavra veio para aquele grupo. Então, se algum dia, algum pastor da Sal da Terra pegar um texto escatológico e falar que esse texto é para aquele grupo, você já está aí com o primeiro sinal de que é uma seita, está virando uma seita. Porque uma das principais características de uma seita escatológica é que ela pega aquele texto bíblico e fala que aquele texto bíblico escatológico foi escrito para aquele grupo fechado ali. Não, meu irmão. A escatologia foi escrita para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, não há um grupo fechado. Pois bem, o dia do Senhor virá como ladrão, no sentido de que o Senhor não avisará. Ele nunca, qualquer pessoa que marque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tem um querido homem, como está gravando, não convém eu mencionar o nome, depois você me pergunta que eu te falo. Um querido irmão, muito querido nosso aqui, até próximo da gente, marcou a vinda do Senhor Jesus Cristo em julho de 2028. E aí você entra lá, o Márcio abriu lá, né, mano? Você leu lá? Aí você olha lá, está lá os cálculos dele e tal. Amado, a Bíblia é clara a respeito disso. O Senhor Jesus fala, nem eu sei. Aí o cara quer ser melhor que Jesus. Aí. Não existe data que marque. Nós podemos discernir os tempos, mas nunca a data. Os céus desaparecerão com grande estrondo. Você consegue imaginar você olhar para o céu e o céu desaparecer? Não sei como é que seria isso. Você vai ver o universo, você vai ver todos os planetas, de repente você não vai ver aquele paredão do céu mais, o céu vai desaparecer. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Não haverá mais mentira, a verdade vai ser patente aos olhos de todo mundo. Visto que tudo será assim desfeito, olha só o que o verso 11 diz. Isso aqui é para nós, amado, profundamente ao nosso coração. Verso 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Amado, como é que é o tipo de cristão que tem que ser nesse mundo quando a gente sabe que a nossa terra, que a nossa cidade, que a nossa morada não é essa aqui na terra? Que nós temos uma viva esperança, que o Senhor Jesus Cristo um dia voltará. Vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Queridos irmãos, quando eu fui ler isso aqui, eu fui estudar o que os pais da teologia falam sobre isso. E todos têm o mesmo pensamento, estranhamente falando. O texto diz exatamente isso. De alguma forma, a igreja do Senhor Jesus Cristo pode apressar a vinda dela quando ela se compromete com a obra missionária. A vinda dele quando ela se compromete com a obra missionária, com a vida de santidade. Um povo que se comporta como qualquer ímpio aí fora, um povo que não proclama o evangelho do Senhor Jesus Cristo, retarda a vinda do Senhor Jesus Cristo. E por que retarda a vinda do Senhor Jesus Cristo? Por misericórdia, meu irmão.
Porque se Jesus voltar para uma geração de crentes tão carnais, é muita misericórdia. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Verso 13. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Sua promessa. Portanto, amados, enquanto esperamos essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Imaculados e inculpáveis. Queridos irmãos, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, eu acho que eu já falei isso em outro estudo, é a acrópole. Para quem não sabe o que é uma acrópole, é quando você olha, lembra lá quando tinha a cidade lá de Nova York, que tinha o World Trade Center, o maior prédio da cidade? Pois bem, a acrópole do Evangelho, da mensagem do Senhor Jesus Cristo, o ponto central, a esperança do cristão, é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia mais extraordinário de toda a humanidade será o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. A sua vinda será um dia glorioso, mas será um dia pavoroso para alguns. A gente sempre fala o seguinte: eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que Jesus está voltando. A má é que Jesus está voltando. Depende do lado que a pessoa está. Se ela está do lado dos bodes, que está ali muito claro nas Escrituras, ou do lado das ovelhas, está muito claro nas Escrituras. A história da humanidade tem um ponto final, tem um ponto definido. Alguém chegou para mim perguntando: você acredita em ET? Eu falei: não sei, não tem na Bíblia, mas se existir, que ele se converta ao Senhor Jesus Cristo para encontrar com Ele nas alturas, entendeu? Toda a humanidade se resume nesse grande evento da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A história dos seres humanos, a história da humanidade, ela caminha para essa conclusão. Qual conclusão? A vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Tem um livro que, inclusive, eu recomendei numa outra aula minha. Boa parte do que eu estou ensinando aqui foi fruto desse livro, né? A Bíblia e o Futuro, de Anthony Hockman. Ele diz: a vinda de Jesus não pode ser apenas uma possível parte da teologia do ensino da igreja. Antes, este ensinamento é, sem sombra de dúvida, a centralidade de toda a proclamação da existência da igreja e da mensagem que a igreja proclama. Não há possibilidade da gente pregar o Evangelho, amado, sem nós ensinarmos a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante aí que no verso 1 desse texto que a gente leu aí, volta lá no 1 de 2 Pedro 3, amados, esta é agora a segunda carta que eu vos escrevo. Em ambos quero despertar com todas as lembranças a sua mente sincera para com vocês. Como eu disse, amado, Pedro quer despertar na igreja o entendimento, a esperança a respeito do retorno de Cristo. A esperança de que Ele vai voltar, a esperança nossa. A nossa esperança não está na cloroquina, não está num excelente governo que vai mudar a história da humanidade. Tudo isso é importantíssimo, faz parte, mas a nossa esperança está na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é um fato bíblico, amado. Jesus tratou de forma categórica o seu retorno. Jesus tratou de forma categórica. Ele não somente veio para morrer pelos nossos pecados, a principal missão de Jesus foi morrer pelos nossos pecados, mas Ele deixou claro, patente, de forma inequívoca, que Ele virá pessoalmente. E Ele não só virá pessoalmente, o nosso Senhor Jesus Cristo virá fisicamente, Ele virá visivelmente, Ele virá audivelmente, e Ele virá repentinamente. Presta atenção, a Bíblia fala que o Senhor Jesus virá repentinamente.
Sabe aquele dia que você levantou, trabalhar, animado, sem pensar nunca que era o último dia da humanidade? Pois bem, quando a humanidade nunca imaginar que é naquele dia que o Senhor Jesus Cristo voltará, Ele voltará. E Ele voltará gloriosamente, vitoriosamente para buscar a sua igreja. Nós vamos encontrar com Ele nos ares, nós vamos ter um estudo só sobre isso. O nosso encontro com Jesus nos ares se dará de que forma? Jesus, amado, ensinou sobre a vinda dEle em todos os 3 evangélicos. Só o evangelho de João não há menção sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque a proposta do evangelho de João não é uma proposta historicamente. Não é a proposta só histórica, existe uma outra proposta no livro de João. Mas historicamente falando, Lucas 21, Lucas 21, Marcos 13, Mateus 24, Jesus ensina com detalhes a sua vinda. Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 contém todos os ensinamentos da vida de Jesus. Dever de casa, por favor, estudem, leem essa semana aí, esse fim de semana, né, esse final de semana aí, de hoje até sábado. Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 falam dos sinais. Por que eu quero que você leia sobre isso? Porque a próxima aula que nós vamos ter, nós vamos começar a falar sobre os sinais da vinda de Jesus. E a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, amado, permeia toda a Escritura Sagrada. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo permeia toda a Escritura Sagrada. Abra comigo em Daniel 7, a partir do verso 13, Daniel 7, a partir do verso 13. Não sei se você sabe, mas o Apocalipse do Velho Testamento é o livro de Daniel. Muitas palavras, muitos eventos que nós vamos aprender aqui sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, os sinais da vinda dele, alguns eventos, grande tribulação, falso profeta, anticristo, a gente vai recorrer também ao livro de Daniel. Mas olha só, no livro de Daniel, amado, verso 13, sobre a segunda vinda. Peço perdão aos irmãos, eu devo ter mais ou menos aí umas 8 mensagens que eu disse que o Velho Testamento não fala da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Só tem mais de mil citações. Só tem mais de 1000 citações da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, profeticamente no Velho, da segunda vinda do Senhor Jesus, não a primeira, da segunda vinda, né? E olha só a segunda vinda de Jesus Cristo em Daniel 7. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um Deus, vindo nas nuvens do céu. O que é isso aí, mano? Segunda vinda. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é o domínio eterno e não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Como ele vem? Nas nuvens. Veja também Atos. Vamos ler aí, Atos. Nome do filho do Jason. Não é, Jason? Atos. Atos, de 1 a 13, Atos 1, de 3 a 11. Amado, o objetivo desse estudo, desse breve estudo dessa noite, é falar que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ela é literal. Ele virá, e Ele virá com poder e glória, como eu disse, Ele virá visivelmente, estrondosamente, todo olho verá o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, todo olho verá. Abra a sua Bíblia aí, como eu disse, em Atos 1, de 3 a 11. Atos 1, de 3 a 11. Atos 1, de 3 a 11.
Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem, isso é boca do nosso Senhor Jesus Cristo falando: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, na qual lhes falei. Pois João batizou com água, verso 5, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Na verdade, essa pergunta aqui, Márcio Bispo, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Uma das perguntas mais chaves do dispensacionalismo é essa pergunta aqui, falando a respeito do que Deus vai fazer com a nação de Israel. Você aprendeu comigo aqui que os aliancistas não acreditam que existem dois povos, gentios e judeus. Deus fez um só povo. Quando essa pergunta é feita, ela abre um leque de possibilidades onde existe um tratamento de Deus para o povo judeu. E segundo os dispensacionalistas, e você aprendeu comigo, que o tempo que Deus vai tratar o povo judeu na conversão dele é na grande tribulação. A grande tribulação, segundo os dispensacionalistas, não segundo os aliancistas. Vocês vão estudar isso com mais detalhe quando a gente for estudar sobre a grande tribulação, as 70 semanas de Daniel, que não é que os aliancistas não acreditam que a grande tribulação é para isso, mas os dispensacionalistas acreditam que a grande tribulação é para tratar o povo judeu e os crentes carnais. Crente que não foi para o céu no arrebatamento, antes da grande tribulação, vai ficar para ser tratado pelo anticristo, pelo falso profeta, pela besta do Apocalipse e o trio parada dura. Essa turma vai ser tratada pela trindade demoníaca. E o Israel vai sofrer também durante esse período. E o texto áureo que eles têm é esse texto aí: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele continua dizendo, ele respondeu: não compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder ao descer sobre vós, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês serão as minhas testemunhas de Jerusalém e toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Na verdade, é como se Jesus tivesse falado assim: gente, vocês não têm que ficar preocupando qual o dia que eu vou vir, não. Vocês têm que preocupar em pregar o Evangelho. Como diz Pedro, apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo pregando o Evangelho. Eu tenho um estudo que eu estou elaborando sobre isso, né? Eu estou elaborando um estudo sobre como é que nós podemos interpretar as Escrituras quando elas dizem e o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Porque existem correntes falando que isso já aconteceu, que o Evangelho já foi até pregado. Alguém já ouviu falar sobre isso já? Que o Evangelho já foi pregado em todo o mundo? Quem já ouviu falar sobre isso? Já ouviu? Tem pessoas que falam que o Evangelho já foi pregado em todo o mundo, que essa profecia já se cumpriu. Essa linha são chamados preteristas. Eu não quis estudar essa escola preterista, porque tem muitas escolas, como os próprios mesos tribulacionistas. Eu me foquei só nas 4, que eu volto a pedir para você estudar as outras aulas que estão lá no nosso canal do YouTube. Mas vamos voltar ao texto aqui. Verso 9. Continuando o verso 8. Né? Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Interessante que você sabia que esse texto aí, ele é uma articulação do verbo, não é Samaria, depois no lugar, não, é ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que o Evangelho está chegando em Jerusalém, alguns falam que Jerusalém é a sua casa,
a sua cidade, Judéia é o seu estado, Samaria é a sua nação, e os confins da terra são os outros povos. A igreja ela precisa trabalhar na sua própria cidade, no seu próprio estado, na sua própria nação, em todos os povos. Verso 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem encobriu a vista deles. Verso 10. Eles ficaram com os olhos fitos nos céus, enquanto... Estou esquecendo de passar aqui, né? Eles ficaram com os olhos fitos no céu, enquanto eles subiam. De repente, diante deles, você está olhando lá, de repente aparece um anjo lá assim, os ansiosos infartam na hora, né? De repente surgiu diante dele 2 homens vestidos de branco. E um deles disse, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma que vocês estão vindo subir. Então, se eles viram Jesus voltar, vai acontecer o quê, mano? Eles também virão Jesus Cristo. Eles viram Jesus subir, melhor dizendo, a igreja vai enxergar Jesus voltando. Todo olho verá. Amado, Jesus dá à igreja a missão de proclamar o Evangelho. Uma missão que só pode ser realizada a partir do revestimento do Espírito Santo. Ele fala, olha, eu vou dar uma missão para vocês, essa missão ela vai acontecer a partir do revestimento do Espírito Santo, mas além dessa tarefa que é importante, não tem como nós cumprirmos a grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo, sem nós termos esse enchimento do Espírito Santo, essa vida cheia do Espírito Santo. Mas Ele também nos dá uma promessa. Deus nos faz uma promessa. Qual a promessa? O seu retorno. A segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, é uma promessa feita, e tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Quando você olha para o Velho Testamento, ele prometeu que Jesus viria da linhagem da tribo de Judá. Por que era da linhagem da tribo de Judá? Porque Judá tinha duas tribos. Uma tribo eram dos reis e a outra tribo era dos sacerdotes. A tribo dos sacerdotes era a tribo de Levi e a tribo dos reis era a tribo de Judá. Você poderia tirar os reis de Israel através da tribo de Judá e você tirava os sacerdotes da tribo de Levi. Reis e sacerdotes. Interessante que Jesus, ele pegou os 2 ministérios e fez dele o quê? Nós não somos um rei, nós não somos reis e sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes. Jesus é rei e sacerdote. Isso foi o grande desafio do rei Davi, né? Porque o rei Davi, ele era rei, mas ele ia lá no altar e ministrava. Todo mundo ficava escandalizado com ele, mas não pode, você não é levita. Davi, na verdade, ele quebrava tudo isso, né? Ele quebrava, quando ele vai colocar a Arca da Aliança lá no templo, o que havia dentro da Arca da Aliança? As tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o quê? O maná. O que ele tira da vara? O que ele tira lá quando ele coloca a Arca da Aliança lá no templo, o que ele tira? Ele tira a vara de Arão. Porque Davi entendia que o sacerdote não era um grupo só que ouvia Deus. Todos têm acesso à presença de Deus. Sacerdote levítico é para mostrar que existe um mediador entre Deus e o homem. Ninguém pode chegar a Deus. O Davi teve uma visão totalmente diferente de todo mundo na época dele. Ele conseguiu ver o reino messiânico. Pois bem, Jesus vem da linhagem da tribo de Davi. Por isso que ele é chamado filho de Davi, o leão da tribo de Judá. Isso cumpriu, amado? Jesus veio através da tribo de Davi? O Velho Testamento falando, a profecia que fala que Jesus viria da linhagem da tribo de Davi. O seu nascimento foi profetizado? Foi. O seu nascimento foi profetizado o lugar, foi profetizado até o ambiente, foi profetizada a cidade que ele ia nascer, Belém, foi profetizado até o berço dele, onde ele ia ser colocado. Tudo foi profetizado.
O lugar onde ele nasceu foi profetizado, sua morte foi profetizada, sua ressurreição também foi profetizada, a descida do Espírito Santo também foi profetizado. Foi profetizado que os gentios, escuta só, no Velho Testamento foi profetizado que os gentios seriam incluídos como sendo o povo de Deus também no Velho Testamento. Foi profetizado, todas se cumpriram, todas. E agora nós temos como igreja uma das maiores promessas. Qual é a promessa? Que ele voltaria, que a sua vinda aconteceria. Amado, eu dei essa introdução sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para mostrar que é uma promessa de Deus, que há centenas de versículos. E eu queria desafiar você a estudar isso. Eu intencionalmente, eu tinha mais ou menos aqui 33 referências do Novo Testamento falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, da segunda vinda dele. Mas eu senti muito forte no meu coração que você fizesse isso, que essa semana você meditasse nos versículos que você encontrar sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que você meditasse, que você enchesse seu coração da esperança de que o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. Amém? Próxima quarta-feira nós vamos começar, eu vou procurar dar dois sinais por quarta-feira, porque na verdade são aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sinais sobre a vinda, sobre a segunda vinda. A segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ela acontece com sinais proféticos na humanidade. Eu vou resumir esses sinais em 4 estudos, 4 quartas-feiras. Nós vamos falar sobre as pandemias, as guerras e os terremotos como sinal da vinda. Na verdade são 5, como sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade o primeiro sinal da vinda, e a Bíblia fala que esses sinais eles são comparados às dores de parto de uma mulher. Eu tive o privilégio de ver presencialmente o nascimento dos meus 3 filhos. Meu último filho, que foi a Júlia, não sei se vocês sabem, eu fiz o parto junto com o médico, que não deu tempo para chegar no centro, como é que fala? No centro cirúrgico. Foi no apartamento. E foi uma experiência. Eu vi o João Pedro nascer, eu vi a Sara nascer, agora a Júlia, eu ajudei no parto. Então, só que o parto, para ele acontecer, acontece o que? Antes de acontecer o grande parto, que é aquele momento assim de intensa, pressão, dor na mulher, tem o que, amado? Contrações. A Bíblia fala que o nome que se dá dessas contrações são os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo, e a grande tribulação é esse momento do parto mesmo. Então, antes da grande tribulação, você vai aprender que você vai passar pela grande tribulação, tá? Te ensinaram errado. Coronavírus, amado, é gripezinha mesmo diante da tribulação. Falaram certo. É gripezinha mesmo. Então, quando a gente não ensina sobre escatologia, nós estamos ensinando um bando de crentes não entender a importância da gente estar preparado para aquilo que vai acontecer. Nós seremos subitamente pegos pela grande tribulação. A palavra de Deus diz, quando o povo diz paz, 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 virá o quê? Repentina destruição. O próprio Senhor Jesus disse isso. Então nós vamos estudar sobre os 5 sinais, eu falei 4, mas perdão, são 5 sinais, que eu vou resumir em 5 aulas. Nós vamos estudar a próxima quarta-feira sobre os surgimentos dos falsos cristos e dos falsos profetas. Amado, nesses 2000 anos de igreja, o que não faltou foi gente falando que era Jesus Cristo. Eu fiz, pastor Hamilton, uma relação de quem se autoproclamou Jesus desde a época dos apóstolos. Não vence, não tem como falar de todos. Então, eu resumi só nos 8. O Henrique Cristo não dá para falar, porque ali é rir. O Henrique Cristo não tem como, ele é muito engraçado. Mas o reverendo Moon é sério.
Tem pessoas que arrebanham centenas e milhares de pessoas. E o texto fala que, curiosamente, esse é o primeiro sinal. Todas as vezes quando Jesus menciona a vinda dele, ele fala: não acontecerá a minha vinda sem que haja. Aí ele vai falando de todos os sinais. E o primeiro sinal que ele fala sobre os falsos cristos, e detalhe, falsos mestres. Presta atenção. A Bíblia fala que gente que vê um cara falando coisa que o ouvido coça, e que aquilo faz você sentir todo empoderado, os coaching da vida, a Bíblia fala que são os falsos mestres. A gente tem que tomar cuidado com quem que a gente fica empolgado ouvindo, amado. Que infla o seu ego, faz você sentir o cara mais poderoso do mundo. Mas a vida não é isso, amado. A vida é difícil. A Bíblia fala dos falsos mestres. Lá em São Paulo tem um brother lá, que depois eu vou lembrar o nome dele, que fala absurdos, amado. Coisas assim absurdas, falsos mestres. A Bíblia fala que uma das características não é só o falso Cristo, que a gente acha que o problema é só o falso Cristo. Mas e os falsos mestres? Que vão ensinar caminhos, que vão desviar, vão dar ensinamentos que vão desviar o povo do caminho. Nós vamos falar também sobre as pandemias, as guerras e os terremotos. Amado, quando você começa a estudar sobre as guerras, não sei se você sabe, você vai aprender isso aqui com a gente, que quando Jesus veio ao mundo, ele falou que haveria muitas guerras e rumores de guerra. Você sabia que aquilo foi motivo de piada para o povo rir lá na hora, né? Sabe por quê? Porque em todo o planeta Terra tinha uma coisa chamada Pax Domini. Pax Romana. Pax Romana. O que era Pax Romana? Havia um acordo que toda a nação do planeta Terra que levantasse guerra no mundo seria dizimada por Roma. Quando Jesus falou que haveria guerras, o povo falou: bem, como? Roma já declarou paz nesse mundo todo. 70 anos depois que Jesus profetizou isso, amado, houve uma grande guerra em Jerusalém. Inclusive, foi a primeira grande perseguição, né? A gente vai estudar sobre isso. E depois que Jesus profetizou isso, amado, a quantidade de guerras que assola a humanidade é assustadora. Nós vamos falar das pandemias, né? Quando eu fui estudar sobre a peste negra, eu fiquei assustado. Amado, quantas pessoas já morreram com o corona? Alguém sabe? Quando você está ouvindo essa ministração, nós estamos vivendo uma pandemia no planeta Terra, que é o coronavírus, né? Quantas pessoas já morreram com corona? No mundo? Já passou de 1 milhão, né? Você sabe quantas pessoas morreram com a peste negra? 470 milhões de pessoas. 60% da população da Europa morreu. Meus irmãos, o que é 60%? Amado, quando a gente fala 60%, significa que uma família inteira sua morre. Todo mundo morre. A humanidade já viveu, e Jesus fala que isso é princípio das dores. Quando a gente estuda o Apocalipse, amado, a gente começa a desiludir de algumas coisas que a gente fica empolgado nesse mundo. Nós vamos falar sobre as perseguições da igreja, que é um sinal da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais o Senhor Jesus Cristo volta, quanto mais se aproximasse a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mais a igreja seria perseguida. Então não vai melhorar, a igreja vai ser perseguida, até chegar à grande perseguição, que é a grande tribulação. E nós vamos falar sobre a evangelização, que é um tema que, pessoalmente, tem sido um desafio para mim. Como é que seria essa evangelização no mundo todo, como sinal da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por que é um grande desafio? Deixa eu só compartilhar isso aqui rapidamente, já venceu o meu tempo. Deixa eu só compartilhar isso aqui rapidamente. Porque a grande pergunta é: o que é a evangelização? Porque todas as vezes quando a Bíblia fala da evangelização, ela fala sobre o evangelho do reino será pregado. Não é o evangelho da sal da terra. Não é a doutrina da presbiteriana. A gente gasta muito mais tempo ensinando as nossas doutrinas humanas do que propriamente pregando o evangelho do reino. Talvez Jesus não voltou agora, que a gente prega muito o evangelho do nosso reino, e não o evangelho do reino de Deus, de Cristo.
Nós vamos falar sobre a evangelização de todas as nações, que eu estou estudando, ainda não cheguei. Se alguém quiser contribuir, estou extremamente aberto. Vamos falar sobre outro sinal da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a perda do amor e da fé. A perda do amor e da fé. E os dois últimos sinais antes da grande tribulação, que é a apostasia da igreja e os sinais do céu. Os dois últimos sinais que vão anteceder a grande tribulação será a apostasia total da igreja. E tudo que você vê de igreja hoje, amado, vai chegar a um nível de apostasia. A gente já vê isso já. Eu costumo falar que quando eu era adolescente, a gente pecava a semana toda, assim, sabe, na escola. Esse pecado de escola, sabe? Os pecados de escola hoje é um pouco diferente, né? Mas a gente os nossos pecados de escola. Os pecados que a gente pecava a semana toda, depois do início da nossa juventude, pecava, aí chegava domingo, era dia de chorar os pecados. Você chorava no sábado, no culto da mocidade. No culto da mocidade você dava uma enganada no choro. Na escola dominical você começava a chorar. No culto à noite você levantava a mão e reconciliava com Deus. Sempre foi assim. Aí na segunda-feira você chegava todo animado, agora vai ser uma bênção. Aí quando chegava lá na quarta-feira você voltava a pecar de novo, entendeu? Aí dava na quinta, você dava mais uma pecada. Na sexta você caía. Aí no sábado começava tudo de novo. Aí você reconciliava no final de semana. Minha vida era reconciliar com Deus no final de semana. Sabe o que acontece hoje? Hoje você peca a semana inteira. Você deita com a namorada a semana inteira, você fornica a semana inteira, você adultera a semana inteira, você desvia dinheiro a semana inteira, você bate na mulher a semana inteira, você bate no marido a semana inteira, e no domingo você vai num culto para se sentir amado por Deus. Você vai naquele culto, você pecou a semana toda, aí no domingo você vê o tanto que Deus te ama, você não chora pelos seus pecados, você não entra em crise com você mesmo, você não ouve o evangelho que confronta a sua natureza. Isso é um dos sinais da apostasia, mano. A última palavra de quarta-feira dos sinais da apostasia, nós vamos estudar sobre tudo o que é a apostasia. Você aprendeu comigo na primeira aula que a palavra apo significa fora, por isso que é apocalipse. Vem da palavra lipse, vem da palavra eucalipto, por isso que a palavra eucalipto significa árvore de sombra. A árvore que dá sombra. Apo é fora, fora da sombra. Então o livro de Apocalipse não é um livro escuro. O livro de Apocalipse não é um livro obscuro. É um livro revelado, fora da sombra. Não tem obscuridade no livro de Apocalipse. Você estuda o livro de Apocalipse, você tem que entender o livro. Por isso que lá na tradução do inglês, o Apocalipse foi traduzido como o quê? Luz, revelação, né? Então a palavra apos significa fora da doutrina, fora do ensino. É algo que não tem a Bíblia como ensino. Tem a psicologia como ensino, tem a filosofia como ensino, tem métodos empresariais como ensino. Você pega um monte de coisa do mundo e dá uma pincelada de evangelho e fala que é a igreja, né? E nós vamos falar sobre os sinais da vinda. Eu particularmente fiquei muito empolgado quando eu estudei também sobre os sinais do céu, que nós vamos aprender nas próximas quartas-feiras. Amém, queridos?